Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Henrique aqui, o seu professor de didática, legislação educacional e conhecimentos pedagógicos do Tiradentes Concursos. E a gente está aqui para mais uma super live. Vamos aqui de top 5, os assuntos mais cobrados pela banca Consulpan, que vai realizar o certame, o concurso de Pacatuba. Um concurso muito aguardado por todos vocês que estão aqui me assistindo, tenho certeza. Concurso para 200 horas, né, que é o sonho aí de todo professor. Então a sua hora está chegando e assista essa live com toda a atenção do mundo, assista, reassista, que a gente vai comentar os 5 principais assuntos que a Consulpan adora cobrar, adora abordar, ok? Então vamos lá, professor de Pacatuba, top 5, os 5 mais de legislação educacional e didática. Simbora! Nesse vídeo nós vamos explicar sobre o perfil e as características da banca. 2. Indicar as bancas parecidas ou semelhantes. 3. Analisar os assuntos mais cobrados pela banca. 4. Indicar os assuntos mais relevantes. 5. Indicar as minhas apostas que você deverá estudar nesta reta final. Vamos lá. Qual o perfil e as características da banca? Pessoal, a Consulpan ela é uma banca de Fortaleza, ok? Mas ela vem se caracterizando por ganhar as licitações em praticamente todos os municípios do interior do nosso estado. Só hoje, nesse exato momento, a gente tem de concurso grande, né? A gente tem Pindoretama e Pacatuba que ela vai realizar. Fora isso, já tivemos muitos outros, tivemos Horizonte, tivemos Itaiçaba, Russas, Tabuleiro do Norte, Hidrolândia. Só isso aqui estou falando esse ano, né? Rastei outros 5. Vamos ter em Chorozinho, vamos ter em Jaguaruana. Então, assim, a Consulpan vem dominando aí tudo e muito provavelmente a gente vai ouvir bastante falar dela nos próximos anos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês da Consulpan, que eu acho que ninguém gosta, é que ela não libera o PDF das provas. Como assim, professor Henrique? Termina o concurso, né? E ela não disponibiliza lá no site dela o PDF da prova. Bota o gabarito, modelo para recurso, essas coisas, mas a prova em si não. Para a gente fazer a correção e elaborar algum eventual recurso, a gente precisa que o aluno mande para a gente a foto da prova, né? Na última meia hora, vocês sabem, o aluno pode levar a prova para casa e aí a gente, com aquelas imagens, a gente faz um PDF e assim a gente tem acesso à prova. Mas é ruim, porque uma coisa é você ter o PDF oficial, tudo direitinho da banca, outra coisa é a gente ter que estar aqui catando foto para fazer uma correção de prova, mas é assim que ela faz e assim que as regras do jogo são assim, então a gente precisa aprender a jogá-las. Modelo de prova da Consulpan. Galera, vocês que vão fazer aí Pacatuba, 40 questões, vocês sabem, 20 questões da parte comum, 20 questões da parte específica e a redação. Aí vamos lá, a parte comum das 20 questões. Nós temos 10 questões de língua portuguesa, 10 das 20, e nós temos 5 matérias divididas para as outras 10 questões. É isso mesmo. Matemática, direito administrativo, direito constitucional, informática e a história de Pacatuba. 20 questões. Professor Henrique, dessas aí que o senhor citou, dessas 10 questões que tem essas 5 matérias, são 2 questões de cada? O edital não traz isso, então a gente não tem como saber. Talvez seja, né, uma divisão igualitária, 2 de cada, mas eu não posso afirmar isso com certeza para vocês, porque não tem no edital. E fora essas 20 da parte comum, tem 20 de específica. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Você que é hora-aula, por exemplo, você quer dar matemática, da história, da geografia, etc., a Consulpan inovou. Ela colocou a parte de legislação educacional dentro da tua específica.
Aí lá ela cita a LDB, Lei de Diretriz e Base, que a gente vai falar daqui a pouco. Ela cita a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146/15. Ela cita o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ela cita algumas outras legislações. Então fique atento, né? Você que acha que, por exemplo, matemática, vai só encontrar questões de matemática dentro da específica? Não necessariamente. A Consulpan pode colocar questões de legislação porque está lá muito claro, discriminado no edital de vocês. Então, esse é o perfil que a gente pode colocar e as principais características da banca. Agora, é claro, uma coisa que eu quero pontuar aqui com vocês é que a Consulpan, ela tem cada vez mais subido o nível das provas. Os concursos estão cada vez mais concorridos, os concursos para o magistério, então ela tem aumentado o nível cada vez mais. Basta a gente lembrar do concurso de Horizonte, onde ela colocou 5 ou 6 questões do Vygotsky, que é um autor muito conhecido na área da educação, principalmente para os pedagogos, mas ela cobrou assim aspectos bem mais complexos do que aqueles aspectos básicos que você estava acostumado. Então, eu chamo a atenção de vocês quanto a isso. No edital lá, eles citam nominalmente alguns autores, que inclusive é um dos tópicos aqui do nosso top 5, mas eu não vou queimar a largada, mais na frente eu vou comentar sobre. Quais as bancas parecidas ou semelhantes? Pessoal, aí aqui é o seguinte, a Consulpan, eu gosto de brincar, dizer que a Consulpan ela não se parece com nada nem com ninguém. Que assim, nas últimas provas, ela vem adotando um estilo bem agressivo, né, nas questões, um nível bem alto, como eu citei anteriormente. Mas se a gente fosse relacionar com alguma banca daqui, eu citaria o CETRED, né, e questão de aproximação. Mas vou enfatizar mais uma vez, principalmente em relação aos autores, a Consulpan não vem mais cobrando o básico, ela vem cobrando algo bem mais detalhado e principalmente naqueles autores que são citados nominalmente, que eu vou falar deles já já, você precisa fazer um assunto mais aprofundado. Você não pode ir no dia do seu concurso sem se atentar, sem dominar as principais características daqueles autores. Então, a gente fosse relacionar CETRED com Consulpan, algo nesse sentido. Quais os assuntos mais cobrados pela banca? E aqui a gente adentra de fato ao nosso top 5. Eu separei alguns assuntos aí para vocês. Coloquei lei, diretrizes e bases, coloquei avaliação da aprendizagem, educação infantil, autores, né? Então, essas principais demandas aí você tem que saber, você não pode chegar no dia da prova sem estar dominando assuntos mais relevantes. Uma coisa, pessoal, que eu queria destacar para vocês é o seguinte: no edital, quando fala LDB, Lei número 9.394/96, é a LDB mais recente, a LDB atual, mas nós já tivemos duas anteriores. E a Consulpan, em outros concursos, ela já perguntou especificamente sobre as LDBs anteriores. Eu já peguei um concurso dessa banca aqui, realizado no município de Araraquara, lá no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, que das 10 questões de legislação, ela colocou 6 questões, 6, perguntando sobre a segunda LDB, que é a lei número 5.692/71. Ou seja, uma legislação que está há muito ultrapassada, mas ela perguntou sobre. Então, ou seja, ela fez várias questões sobre a história da lei, a história da nossa educação, e não sobre a LDB atual. Então, a gente vai dar aqui umas pinceladas também sobre essa LDB mais antiga, mas é interessante que você depois vá lá no Google, coloque lá a lei e dê uma olhadinha, estude carga horária, as disciplinas da época,
Interessante. O contexto que ela foi aprovada aqui é o contexto da ditadura militar, defendendo o ensino técnico, que é formar mão de obra para o mercado de trabalho. Bora lá! Quais os assuntos mais relevantes no nosso top 5? Bora lá! Legislação e didática. Primeiro, Lei de Diretriz e Base da Educação. Como eu coloquei para vocês, eu vou puxar aqui uma tela. Galera, bora lá! Todo mundo aqui prestando atenção. Opa! Vou colocar aqui a caneta. Opa, vamos ver se colabora. Vamos lá para o nosso primeiro assunto, então. Lei, Diretriz e Base da Educação, que eu citei anteriormente. Acabei de citar, na verdade. Puxar aqui uma nova tela. Galera, terceira LDB, mas vamos citar as anteriores. Primeira LDB, Lei número 4024 de 1961. Interessante que a gente tem as primeiras discussões sobre a LDB em 1934, ok? Com a nova Constituição e tal, governo Vargas, enfim, mas ela só foi aprovada em 1961 e ela organizava a nossa educação da seguinte forma: nós tínhamos o primário, que era a única. Primário, primeira a quarta série, que era a escolaridade obrigatória, apenas o primário, primeiro a quarta série. Nós tínhamos o ginásio, que seria a quinta a oitava séries, e nós tínhamos o colegial, que hoje seria o ensino médio. Então a primeira LDB trouxe essa divisão aqui. Não é citado nada sobre educação infantil. Depois nós temos a segunda LDB, que é a 5.692/71. Essa LDB, ela introduz os ensinos de primeiro e segundo graus. Você que está me assistindo, você pode não ter cursado o primeiro e segundo grau. Eu também não cursei, mas seu pai, sua mãe, ou talvez até mesmo sua avó, tenha cursado os ensinos de primeiro e segundo grau. O primeiro grau, pessoal, primeiro grau seria o que seria a primeira a oitava série, primeiro ao oitavo ano, ok? E nós tínhamos o segundo grau, que era seria o ensino médio nos dias de hoje. Interessante destacar também que essa LDB, ela introduz o ensino tecnicista no nosso país, o ensino voltado para formar mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Mas eu falei mão de obra especializada, não qualificada, jamais confunda. As pessoas podem ser especializadas em algo, mas isso não significa que elas são qualificadas, beleza? Nessa segunda LDB aqui, e a Consupan já perguntou isso algumas vezes, nós tínhamos como carga horária 720 horas distribuídas por 180 dias letivos, ok? Tínhamos disciplinas como a moral e cívica, por exemplo, né, que vez ou outra a possibilidade dela retornar é ventilada, enfim. E atualmente, você sabe, nós temos a lei número 9.394/96, que estabelece a nossa educação tendo dois níveis: o nível da educação básica e o nível do ensino superior. Educação básica é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Como eu citei a carga horária da anterior, eu vou citar dessa também. Infantil e fundamental, carga horária mínima
800 horas por 200 dias letivos. Do médio, né, com a aprovação do novo ensino médio, carga horária mínima 1.000 horas por 200 dias letivos. Então, pessoal, eu citei aqui as 3 LDBs que nós já tivemos como parte introdutória. Mas fora isso, né, o que é que você precisa saber sobre essa legislação aqui? Você precisa saber as finalidades, você precisa saber os princípios, precisa saber as incumbências. Incumbências são obrigações. O que é obrigação de quem, né? Por exemplo, os municípios, deixa eu ajeitar aqui esse N aqui. Opa. Aí. Por exemplo, de acordo com a LDB, cabe aos municípios ofertar a educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Cabe aos estados assegurar o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio. Então, todas essas incumbências você precisa saber. Incumbência dos estabelecimentos de ensino, incumbência dos docentes, né, os professores, etc. Fora isso, muito importante que você saiba toda a parte de organização e estruturação. Isso aqui é muita coisa, né? Como se divide, como eu falei, níveis, etapas, modalidades, Consulpan. Adoro uma pergunta, por exemplo, de modalidade, EJA, educação especial, etc. Interessante que você saiba todas as divisões lá, parte de educação infantil, as regras, carga horária, avaliação, assim também para o ensino fundamental, para o ensino médio, as áreas de conhecimento do ensino médio, os itinerários formativos. Então você precisa dominar isso daí. A LDB ela tem 92 artigos, ok? Lógico que você saber tudo é bem difícil, mas o principal, né, esse que eu estou aqui citando para você, é muito interessante que você saiba. E a LDB vem passando por constantes alterações, inúmeras transformações ao longo dos anos, beleza? Que é o que mais que a gente poderia destacar sobre a LDB, a questão dos temas transversais. Recentemente foi incluído que os nossos alunos devem estudar sobre os seus direitos, né, das crianças, dos adolescentes, estudar sobre os direitos da proteção à mulher, né? Então todas essas são temáticas transversais, temas do cotidiano que a LDB incorpora ao universo da sala de aula. Então esse é o primeiro assunto do nosso top 5, campeoníssimo de provas da banca com Supan. Muito, muito bom que você domine. Vamos para o próximo. Avaliação da aprendizagem. Galera, aqui também chamo a atenção de vocês para o seguinte. A avaliação da aprendizagem, ela sempre deve levar em consideração os aspectos qualitativos em detrimento dos aspectos quantitativos. Você, professor, precisa estar preocupado com a real aprendizagem do seu aluno e não com a nota que você vai atribuir-lhe. Nós temos 3 tipos de avaliação, tanto na perspectiva do Cipriano Lucchesi, como na perspectiva do Bloom. Por que você está citando o Bloom, professor Henrique? Porque a Consulpan já perguntou como ele define as avaliações. Lucchesi coloca 3 para a gente: diagnóstica, formativa e somativa. Diagnóstica no início, formativa durante, somativa ao final. Nós tivemos em 2022 um concurso realizado no município lá de Irauçuba, né, uma das cidades mais quentes do nosso Ceará. E lá eles perguntaram quais são os 3 tipos de avaliação
de acordo com o Bloom e pediu lá para o candidato colocar. Então, também vou colocar aqui para vocês. A diagnóstica inicial ele chama de analítica. Analítica. A formativa ele chama de controladora. O professor, através dela, vai controlar o que é que o aluno está aprendendo ou não. E a somativa ele chama de classificatória. Classificatória. Então, eu estou colocando aqui para vocês e vai que eles perguntem novamente. Início, durante e final. Nem preciso dizer para vocês que esse assunto, avaliação da aprendizagem, independente de ser com Supam ou não, é cada vez mais recorrente nos concursos públicos. E também quero destacar, antes que a gente parta para o próximo assunto do Top 5, que você precisa trabalhar com o seu aluno em sala de aula múltiplas formas de avaliação e além da prova tradicional, daquela prova escrita. Pode colocar um seminário, uma sala de aula invertida, utilizar as novas tecnologias educacionais, né? Envolvê-los, dar protagonismo para esse aluno, utilizar as chamadas metodologias ativas, que é colocando esse aluno no centro do processo de aprendizagem. E para terminar, o Lucchesi também reforça essa questão de avaliar é uma coisa diferente de examinar. Ele fala que avaliar está ligada à questão diagnóstica e formativa, à real aprendizagem, à qualidade da aprendizagem. E examinar está ligado apenas à questão somativa. Colocar uma nota 0 a 10 para o aluno um conceito. Aprovado, reprovado, promovido, não promovido, como você queira chamar. Então, avaliar é o ideal. Examinar é algo muito mais, né, voltado à questão do tradicional, do somativo, daquela coisa enciclopédica, enfadonha, que convivemos durante muito tempo. Então, isso são os principais conceitos sobre avaliação da aprendizagem. Próximo assunto, educação infantil. Aqui é muito bom educação infantil. Pessoal, antes da gente ir para a tela, é importante você saber o seguinte. Hoje em dia, a educação infantil ela vive um binômio do cuidar e do educar. A escola, professor, assistente, ele cuida e educa. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, apenas muito recentemente foi assim. Durante muito tempo, a educação infantil teve um caráter meramente assistencialista. O que é isso? Apenas o cuidar é levado em consideração. A educação infantil, essa etapa, não tinha a importância que ela tem nos dias de hoje. Eu já vi muitos teóricos, muitos educadores afirmarem, né, defenderem que a educação infantil é mais importante do que a educação superior, porque é toda a base, né, de construção, de aprendizagem do aluno, construção da personalidade, da subjetividade, tudo isso acontece na educação infantil. Então a gente deve valorizá-la, deve defendê-la, ok? A educação infantil ela só passa a ser uma obrigação, um dever do Estado com a Constituição Federal de 1988. Lá no artigo 208 deixa bem claro, é dever do Estado ofertar educação infantil tanto em creches quanto em pré-escolas, ok? Aí aqui, vamos para a tela, já cabe nossa primeira, né, definição. Educação infantil divide-se em creche e em pré-escola. Idades para a creche, 0 a 3 anos. Idade para a pré-escola, 4 e 5 anos. A creche, ela não tem frequência obrigatória, porque a matrícula dela não é obrigatória. Se o pai e a mãe não têm a obrigação de matricular, então a gente não pode exigir frequência. Diferentemente da pré-escola, que já tem 60% de frequência obrigatória.
A LDB, né, que eu já citei anteriormente, coloca para a gente que o primeiro passo de avaliação na educação infantil é a observação do professor. Claro que essa avaliação não tem caráter de promoção. O aluno vai fazer prova escrita, nada disso. Aqui o professor ele precisa fazer atividades que vão ajudar esse aluno a se desenvolver integralmente, né? Parte da ludicidade é muito importante, parte cultural, parte física, desenvolvimento da coordenação motora fina, né, que é desenhar, pintar, escrever, desenvolvimento da coordenação motora grossa, que é pular, correr, né, brincar, se divertir com os coleguinhas. Então, tudo isso precisa constar, precisa ser feito na educação infantil. E o professor vai registrar isso, né? Imagens, pinturas, colagens, gravuras, vídeos, tudo isso dentro dos portfólios. Depois ele vai gerar um portfólio onde ele vai entregar para os pais, né? Geralmente ao final de cada semestre. Beleza? Então, a avaliação parte da observação, sem caráter de promoção e sempre vislumbrando esse desenvolvimento integral dos alunos. Aí, mais uma vez, ressaltando o binômio cuidar e educar. Ok? Outra coisa que a gente pode destacar também, lá nas DCNEs, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, são os dois eixos estruturantes: as interações e a brincadeira. Então, importante destacar que nos últimos anos a educação infantil vem ganhando uma série de documentos. E fora a própria LDB, a gente teve o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 98, as DCNEs que eu acabei de citar de 2009, a Base Nacional Comum Curricular de 2017. Então, todos esses são documentos que garantem a criança como um ser histórico de direitos, né, com direito à educação de qualidade, direito a ser respeitada, tudo isso. Também podemos destacar os princípios para a educação infantil, que são os princípios éticos, estéticos e políticos. Ok, galera? Então vamos para o quarto assunto do nosso top 5, fundamentos da didática. Quem é que nunca respondeu uma ou algumas questões sobre os fundamentos da didática? Aí aqui, pessoal, a gente pode destacar para vocês os pioneiros da didática, que a gente pode destacar Comênio, Herbart, Pestalozzi, Rousseau, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no próximo tópico, São Tomás de Aquino, Froebel e outros que ajudaram a desenvolver a didática, a educação como um todo. A gente pode destacar as fases da didática, que são 3, naturalista, essencialista, naturalista, essencialista, a psicológica e a experimental. É muito interessante a gente acompanhar a evolução, o desenvolvimento da didática, que passou, né, de ter um caráter extremamente técnico, instrumental, e hoje em dia assume o seu caráter crítico, né, com múltiplas dimensões, dimensão técnica, dimensão humana, dimensão sociopolítica. É interessante a gente descobrir a evolução da didática, né, com o seu caráter de multidimensionalidade. Multidimensionalidade. Técnica, humana, sociopolítica. E dentro da didática,
Sempre bom falar mais uma vez das metodologias ativas, né? Que é colocar o aluno no centro do processo didático, garantir ao aluno protagonismo e você, professor, vai ser mediador, um facilitador para a real aprendizagem desse aluno. Pessoal, esse é o quarto assunto do nosso top 5 e agora a gente vai para o quinto. Autores. Pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês. Você que vai fazer Pacatuba, o edital de você é muito claro. Ele cita nominalmente alguns autores. Professor, que autores são esses? Vamos lá. Ele cita. Primeiro, ele cita a Santa Trindade do Cognitivismo. Piaget, Vygotsky e Vallon. Isso daqui não é novidade para ninguém. São os autores dentro da pedagogia mais cobrados em qualquer banca, em qualquer concurso público para a área da educação. Novidade zero. Beleza. Só que fora eles, a Consulpan cita Montessori, Jean-Jacques Rousseau, Gardner, De Crowley, Frenet, Paulo Freire. Tudo bem, aqui também nesse tem muitos conhecidos. Paulo Freire, né? Quem é que nunca resolveu algumas questões de Paulo Freire, por exemplo. A Montessori, Rousseau. Mas De Crowley, Frenet, o próprio Gardner, talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade. Então é interessante que vocês façam um aprofundamento. Montessori está dentro das metodologias ativas, né, mas ela defendia a autonomia, a individualidade do aluno, ela priorizava atividades individuais, dizia que o professor deveria se envolver, né, o mínimo possível, deixar o aluno, né, à vontade para manipular os objetos, a questão do aprender fazendo, para assim se desenvolver. Ela defendia uma sala de aula cheia de estantes à altura dos olhos das crianças, com vários objetos, para que o aluno pudesse manipular, pegar, criar. Okay? Ela é conhecida como a pedagoga dos cantinhos. Falou em metodologia ativa, atividades individuais, você lembra dela, da Maria Montessori. Foi a primeira mulher a se formar em medicina na Itália, desenvolveu o alfabeto dourado e o alfabeto móvel e o material dourado, invenções dela. Jean-Jacques Rousseau, filósofo iluminista, suas ideias contribuíram para a Revolução Francesa. Escreveu um livro chamado Emílio ou da Educação. Para ele, a criança também deveria ser livre, deveria ser autônoma para criar, inovar, brincar, de fato criar, de fato viver, né? Ao escrever o seu livro, Emílio, ele divide o desenvolvimento, né, da criança em 4 fases. 0 aos 5, 5 aos 12, 12 aos 15 e 15 aos 20 anos. Rousseau, muito cobrado, vez ou outra a Consulpan adora cobrar, adora colocar questões sobre ele. Lembra do livro Emílio ou da Educação? Gardner, teórico cognitivista, não satisfeito com os testes de QI, que se preocupava apenas com o desenvolvimento linguístico e matemático, ele propôs uma teoria chamada inteligências múltiplas. Para ele, existem 9 tipos de inteligências. Inteligência 9. E as pessoas, né, podem desenvolver os 9 tipos, mas claro, 2 ou 3 vão ser mais aguçados. Interpessoal, intrapessoal, sinestésico corporal, naturalista e muitas outras
né? Não satisfeito, né, como eu falei, com os testes de QI, ele propôs essa novidade e a sua teoria está aí correndo o mundo e muito cobrada. De Crowley falava dos chamados centros de interesse, que o professor precisava atingir esses centros de interesses das crianças. Para ele também defendia as metodologias ativas, mas diferentemente da Montessori, ele privilegiava atividades em grupo, atividades coletivas. Freinet, ele é quando a gente lembra das pedagogias progressistas, a gente lembra da pedagogia libertária, ele é o fundador, defendia uma educação crítica, uma educação emancipatória, revolucionária, sentidos autogestionário e libertário. O aluno, né, ao aprender, ao progredir socialmente, ele vai contaminando os outros e de fato vai fazer a revolução. Né, suas metodologias, a aula de campo, a aula passeio, começa com o Freinet. Fora isso, ele defendia o jornal da escola, né, o livro de memórias, todas essas metodologias que garantiriam o protagonismo para os alunos. E por fim, Paulo Freire, acredito, né, que tudo que eu falar ainda sobre ele vai ser pouco, mas ele é patrão da nossa educação, também defendia uma educação crítica, uma educação de fato libertadora, o diálogo entre professor e aluno. Ele dizia que não existe educação neutra, as relações deveriam ser horizontais, todos de igual para igual e juntos construir o seu processo de aprendizagem. Ok, pessoal? Paulo Freire também é o terceiro autor mais citado no mundo e, claro, um dos mais cobrados em concurso. Galerinha, a gente está terminando o nosso top 5 da banca com Supan, né? A gente citou aí LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, as 3, avaliação da aprendizagem, educação infantil, os fundamentos da didática e fechamos com os autores. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Não deixa de revisar essa aula, revisar esses conteúdos e resolver questões. Espero você na próxima. Um grande abraço, valeu!